Olá, eu sou a Verônica Rocha e hoje eu estou aqui para falar para vocês na nossa série de casa para casa e dividir com vocês um tema, né, uma ideia que veio na minha cabeça a partir de uma reflexão, para a gente conversar um pouquinho, para a gente pensar um pouquinho na nossa vida numa perspectiva de vitrine, né? A vida como uma face de vitrine, como uma ideia de vitrine. E para isso eu convido você a ler comigo Filipenses capítulo 4, verso 8. E diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Eu essa semana li esse texto e mais alguns outros textos que talvez a gente acabe usando aqui. E me veio um insight, né? um pensamento, e na verdade esse pensamento me chegou de forma onde me preocupou, né? Em relação à vida como tem sido encarada hoje. Eu percebo, né, as redes sociais, né, elas ganhando um espaço ainda maior no nosso contexto de vida, inclusive por conta da realidade que nós vivemos hoje, né, do contexto pandêmico, né, pela necessidade de estarmos vivendo de forma isolada, com esse afastamento social. Isso ainda nos motiva de forma ainda maior. É necessário a gente usar as redes, né? Eu não tenho problema nenhum em relação a isso, mas o que vem me preocupando é como isso tem acontecido. E aí eu pensava que em muitos momentos, né, o que me parece, né, a impressão que eu tenho é que todo o uso das redes, né, seja Instagram, Facebook, entre outros, né, me parece mais uma vitrine da vida das pessoas, onde há uma necessidade exagerada de anúncio, né, onde há talvez de forma velada, mas uma necessidade de autopromoção, e isso me fez refletir muito se essa realidade ela retrata a vida de um servo, a vida de alguém que conhece Filipenses capítulo 4, verso 8, a vida de alguém que não anuncia Cristo, mas que conhece Cristo Jesus, alguém que se fazia conhecido, mas tinha um porquê, tinha um propósito, tinha definições, né? Esse ser conhecido tinha um contato, tinha objetivos e nunca era de autopromoção, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? Eu percebo, né, hoje a vida como uma vitrine, porque exatamente como uma loja, onde as melhores peças são colocadas na vitrine, onde a marca, né, daquela peça é evidenciada, onde os anúncios são feitos e sempre de forma muito positiva. E quando eu penso na vida real, isso não é verdade. Isso não faz sentido, porque na nossa vida existem faces negativas e faces positivas. Passamos por momentos de diversidades e passamos por momentos de calmaria, de tranquilidade, né? Numa vitrine está sempre exposto o que é belo. E na nossa vida não há só coisas belas. Nós temos o nosso lado feio,
infelizmente, mas isso é real. Então isso me preocupa porque toda essa anunciação, toda essa evidência, essa preocupação em anunciar o que se come, o que se bebe, aonde se frequentou, se você treinou, se você não treinou, se você tá gordo, se você tá magro. Tudo isso é exibido de uma forma como se a nossa vida fosse uma vitrine. E isso me preocupa, porque em algum momento isso pode trazer uma frustração para essa pessoa que está fazendo da sua vida uma vitrine, e talvez para as outras que estão observando essa vitrine, né? Criam padrões, expectativas irreais, porque há esse anúncio. E me causou uma grande preocupação. E ao ler esse texto de Filipenses capítulo 4, eu não vejo compatibilidade com essa realidade que eu tenho visto, da forma com que as pessoas têm levado a vida. Me entenda bem, né? Eu não estou aqui de forma alguma me posicionando com um julgamento. É só uma constatação, né, do que eu percebo que tem acontecido, e me senti, né, à vontade para trazer essa provocação para você, para trazer essa chance dessa reflexão, assim como eu pude refletir. E esse texto diz, né, para que a gente se concentre em tudo que é verdadeiro. Quando eu percebo me concentrar em tudo que é verdadeiro, dificilmente a gente vai ver uma postagem de uma frustração, de uma derrota, né? Dificilmente eu vou postar uma foto que ficou desfeita, que ficou sem foco. Eu anuncio nessa vitrine da vida tudo que fica perfeito, tudo que é bom. Então isso não é verdadeiro. E ainda pensei além, uma coisa que inclusive eu anotei aqui, né? A vitrine, ela está anunciando objetos, roupas, utensílios, coisas para vender. E muitas vezes quando nós entramos nessa loja, nós constatamos que as demais coisas que tem naquela loja não condizem com o que aquela vitrine anunciou. Outra coisa que eu te chamo a pensar comigo, né? A vida não é feita de anúncios. A vida ela é feita pelo que é vivido, pelas experiências vividas. Como um anúncio de um filme, né? Um trailer, que seria aí a vitrine do filme. A gente vê um trailer, a gente já fica todo animado para ir lá. Não, eu vou querer ver aquela estreia daquele filme. E quando você vê o filme, caramba, não era nada daquilo que o trailer anunciou. Assim eu tenho percebido que muitas pessoas têm levado a vida, sem a verdade, né, que Filipenses capítulo 4 nos anuncia aqui. E de forma, né, às vezes chega a ser incorreta, como o texto diz, porque onde está estabelecido que nós temos que estar sempre num padrão de vida perfeito, socialmente falando? A nossa vida precisa estar perfeita, em dia, linda, anunciável em relação às coisas do Pai. É a Ele quem nós devemos satisfação, ao Senhor Jesus. O padrão que o Senhor nos pede, infelizmente esse tem pouco sido importante, o foco tem sido perdido, né? Como eu costumo dizer aqui na minha comunidade, andamos distraídos e é preciso andar com maior atenção. Outra coisa, né, muito interessante da gente pensar é que tudo que está nessa vitrine, tem um valor.
vai ser pago. Você vai olhar aquela roupa bonita na vitrine, aquele sapato, aquele celular lindo, e você, para adquirir aquilo, você vai pagar um valor. Cuidado com o que você tem feito com a sua vida, com os anúncios que você tem feito com a sua vida. Cuidado se você se encaixa, se isso tem sentido para você, porque vai existir um preço a ser pago por isso. E muitas vezes, meus queridos, muitas vezes, por conta de nos permitirmos, por conta de sermos levados, induzidos essa realidade, né, essa ideia de vida vitrine, nós embarcamos nessa e não percebemos, e em algum momento seremos frustrados, porque ao entrar na vida verdadeira, né, a ver o que verdadeiramente existe naquela loja, além dos comerciais, além da vitrine, além das propagandas, nós podemos nos frustrar em algum momento. Talvez algumas pessoas tenham entrado de tão fundo, tão de cabeça, que estão achando que levam aquela vida. E eu digo para você que o Senhor que sonda os nossos corações, Ele preparou um padrão de vida de perfeição para você, que dispensa beleza, fotos perfeitas, só momentos maravilhosos. O padrão de vida que o Senhor traçou para nós é de simplicidade, é de comunhão, é de proximidade com Ele. Quando nós embarcamos na vida vitrine, nós nos cobramos a respeito de coisas que não seriam necessárias para as nossas vidas. Quando nós embarcamos num contexto de vida vitrine, nós estabelecemos padrões que fica difícil para a gente alcançar, e quando a gente não alcança, nós nos sentimos fracassados. Quando somos vitoriosos, porque está consumada a nossa vitória. O Senhor Jesus é quem nos garante a vida de paz, de abundância. E hoje a minha provocação a você, o meu convite a você é que você pare para essa reflexão a respeito da sua vida. Talvez você tenha se sentido entristecido. Talvez você se sente hoje uma pessoa injustiçada ao olhar as milhares vitrines e os contextos, né, que tem se apresentado para você como um padrão. E eu venho aqui hoje dizer para você: não se entristeça, não se sinta injustiçado, não se sinta inferiorizado, porque quem te honra é o Senhor Jesus, aquele que começou a boa obra em sua vida, na minha vida, e é fiel para completar, e não depende de padrões desta sociedade, que essa sociedade estabeleceu. O Senhor se preocupa com o seu bem-estar. Sim, Ele vai prover o que você precisa, mas o Senhor quer você tranquilo, com uma alma leve, sem necessidade, sem andar no perigo, porque essa vida vitrine, essa anunciação e essa propaganda, essa autopromoção demasiada que existe hoje no contexto da nossa sociedade, ela vive numa linha muito tênue entre uma vida de orgulho, de soberba, uma vida de uma pessoa altiva, onde conquistas materiais, né, onde demonstração de bem-estar está acima de tudo. Eu convido a você hoje a acalmar, eu convido a você hoje a quebrar. Se você é humano como eu, você passa dias tristes, você também tem derrota, mas nós sabemos que tudo isso vai passar, porque tem alguém que é por nós, que se importa conosco. O nosso contentamento não está em coisas que se corrompem com a realidade real desse mundo, com o tempo. Não. O nosso contentamento está no Senhor Jesus, e a nossa vitória, a nossa alegria, a nossa satisfação, o glamour da nossa vida está naquilo que é eterno, que não se corrompe, que a traça não come, que o homem não toca. Lute por essas coisas. Mais uma vez eu reafirmo para você,
A vida, né, não necessita de exposição o tempo inteiro, meu querido. A vida necessita de experiências significativas, reais, legítimas. E elas não podem ser anunciadas o tempo inteiro, porque as suas experiências mais legítimas, elas acontecem nos momentos offline da sua vida. Contemple esses momentos, valorize isso, e você vai ter uma vida mais leve, uma vida mais compatível com o texto que nós lemos. Tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Temos valorizado coisas erradas, por isso nos sentimos tão entristecidos. Temos priorizado momentos errados. Valorize o momento onde você está perto do Senhor. Por conta desse contexto, hoje nós também temos um outro lado da moeda. Nós vemos e encontramos muitas pessoas entristecidas, acometidas de um sentimento depressivo, porque acreditam que são menores do que ela tem visto, das vitrines que ela tem percebido. E eu quero falar com você também, que faz parte desse grupo. Eu quero dizer para você que o Senhor te ouve. Eu quero dizer para você que o Senhor te honra. Vamos ler mais um texto? Vamos ler Pedro, na verdade, 1 Pedro 2, do 19 ao 21. Peraí que eu me perdi aqui vou achar. 1 Pedro 2, do 19 ao 21. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal. Mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, siga os seus passos. Você quer ter uma vida de satisfação, de contentamento, uma vida feliz? Olhe para o Senhor Jesus, mire nele. Ele é o seu padrão, mais nada nessa terra. Ame as coisas do Senhor, encha a tua boca com louvor ao Senhor, adore ao Senhor, troque as murmurações, os descontentamentos por adoração ao Senhor, entronize ao Senhor, o Deus, o Rei dos Reis, no trono dele, e ele vai abençoar a sua vida, ele vai te encher de paz, ele vai te encher de satisfação, e nada mais daquilo que um dia se apresentou para você como uma vitrine padrão vai fazer você se sentir injustiçado, inferiorizado, porque o Senhor é quem nos justifica. Não fique afixado, né, em palavras de injustiça, em palavras que te colocam para baixo. Não. Mais um texto. Hebreus 12, verso 2. Olha que coisa maravilhosa. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Eu verdadeiramente quero que vocês
recebam essa palavra como um encorajamento para a sua vida, né? A gente começa a palavra como se a gente tivesse simplesmente uma crítica para fazer. Não é isso. Eu quero que você perceba o quanto a sua vida tem valor, para que você não a desperdice na luta de torná-la uma vitrine, uma exposição para o mundo, simplesmente, tão puramente. Porque você tem algo de muito importante para mostrar para as pessoas. E esse algo de muito importante que nós temos para mostrar para as pessoas é o amor de Jesus em nossas vidas. E o tempo em que nós lutamos, o tempo em que nós nos desgastamos, nos dedicamos, correndo atrás do vento para mostrar coisas que não somos, nós só perdemos. E outras pessoas perdem por não verem em nós o brilho do amor de Deus. Eu te convido a parar, a refletir, a pensar e se encher do Espírito Santo de Deus, como a gente acabou de falar, que na sua boca, né, ocupe o louvor ao Senhor Jesus. É estratégia do inimigo de nossas almas ocupar a sua cabeça, o seu coração com coisas que te tragam perturbações para desviar o seu foco, porque nós nascemos para adorar ao Senhor. Quando eu digo, né, da minha preocupação com essa vida vitrine, é por isso. Eu e você, nós não temos esse lugar na vitrine, porque a exposição maior na sua vida e na minha vida precisa ser dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a linha tênue que eu disse que corremos o risco quando nós anunciamos demais o que nós podemos, o que nós conquistamos, o que nós somos, o que nós compramos, o que nós vendemos, tudo. Esse frenesi, né, de expor a nossa vida, em muitos momentos corremos um grande risco de tomarmos um lugar que não é nosso, de estarmos em um lugar que não é nosso. E esse lugar é do Senhor Jesus. Não caia nessa cilada, não caia nessa cilada, não se distraia, meu irmão. Você e eu, nós fomos feitos para adorar ao Senhor Jesus, para anunciar o Senhor Jesus, para proclamar o reino de Deus e a sua justiça. Então olhe, né, pare e olhe no seu contexto, na sua vitrine, na sua vida como vitrine. O que você tem anunciado reflete Jesus? Reflete Jesus? É com muito carinho, é com um coração muito reflexivo que eu trago essa mensagem para você. Espero em Deus que ela tenha sentido para você, assim como teve sentido para mim. Eu te convido a usar esse momento como um pontapé para você refletir. Debruce sobre esses textos, pense, né, fomente ele dentro da sua alma e do seu coração. E eu tenho certeza, eu tenho convicção de que o Espírito Santo trará para você clareza a respeito dessa palavra. Assim como ele me abençoou, eu tenho certeza que ele também vai abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe.